Vamos lá? Quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre como as novas gerações aprendem. Há alguns conceitos para vocês. Eu venho estudando esse assunto há muitos anos no meu trabalho como departamental de jovens e desbravadores. Atualmente só estou com desbravadores e aventureiros. Eu tenho me dedicado a pesquisar sobre como o conhecimento é absorvido pelas novas gerações. E tudo mudou, meu amigo. Eles já não aprendem mais da mesma maneira como nós aprendíamos. Por exemplo, olha só, quando a gente pensa aqui em novas gerações, a gente imagina a maneira como nós aprendíamos. Eu estava observando agora que essas novas gerações são muito influenciadas por aquilo que eles veem na internet. Outro dia eu vi um pastor evangélico, que é um jovem youtuber muito influente no meio evangélico, recebendo no canal dele um ateu. E os dois conversando sem nenhum tipo de briga, sem nenhum tipo de oposição entre eles, e dando a chance para que a outra parte fale tudo o que pensa sobre o assunto. Depois o ateu recebeu o pastor evangélico lá no canal dele. Essa é uma das mudanças de paradigma que nós temos com as novas gerações. Antigamente, as gerações anteriores, elas eram muito algozes, gostavam do debate. As novas gerações não são do debate. Elas têm, inclusive, dificuldade com os sermões que possamos pregar, que de alguma forma vão depreciar a maneira de pensar dos outros. As novas gerações, elas aprendem a conviver com as diferenças, sem necessariamente concordar com os outros, mas tendo imenso respeito sobre como os outros pensam. É interessante você ter isso em vista, especialmente quando você conversa sobre assuntos espirituais. Um outro ponto é que nós estamos vivendo um auge da cultura pop. E todas as novas gerações conversam e trocam ideias tendo a sua cultura atual, especialmente, por exemplo, a cultura dos super-heróis, em vista. Essa daqui é uma reportagem de uma página de uma revista evangélica chamada Tu Porém, e eles estavam ali conversando sobre o filme Vingadores e tentando entender que implicações espirituais estão por trás de todos o desenlace ali da narrativa desses filmes. Essa é uma geração que troca ideias sobre a referência da cultura pop e coloca tudo isso no seu meio de ler o mundo e de ler a sua cosmovisão, ou seja, a sua maneira de interpretar o mundo. Um outro ponto interessante é que as novas gerações, elas têm poucas referências e experiências. E isso é muito legal, é um trunfo para nós da igreja, porque eles são os promotores das grandes mudanças. Os mais velhos talvez tenham algum preconceito com um curso online. Isso já não acontece com as novas gerações. A gente ainda acha que negócio, mas eu tenho que estar ali ao vivo e tal. Eu também acho que a gente tem que estar ao vivo, por isso quero ter o curso presencial. As novas gerações, eles têm a mente aberta, eles precisam descobrir como é que funciona alguma coisa, vai lá no YouTube, vê um tutorial e ele já vai descobrindo por si mesmo. As novas gerações se fazem por si mesmo. É interessante que essas novas gerações, elas estão aprendendo no YouTube, elas estão conversando entre si no Twitter, nas redes sociais como WhatsApp, e eles estão trocando ideias entre eles e apresentando o que eles pensam. As novas gerações, elas são as promotoras de mudança. Por isso, tudo aquilo que você quer incluir no seu clube, na sua igreja local, tenha certeza que vai dar certo se a gente colocar as novas gerações. Olha o exemplo da Igreja Adventista, que começou com 2 jovens, Tiago e Ellen White, que tinham aí em média 17, 20 anos, e tinha um irmão mais velho, José Bates, que era o grande mentor deles, que era a figura do ancião, mas tinha 2 jovens que eram os promotores das novas ideias, os promotores da mudança. Então, na sua igreja, você tem que ter também uma igreja para todos. Você tem que ter o ancião, a visão da experiência, junto com as novas gerações, e eles são os grandes promotores das mudanças positivas que nós teremos na nossa igreja. Próximo tópico, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre algumas dificuldades que nós temos de ensinar a Bíblia e o conteúdo espiritual para as novas gerações. Então, perceba, nem tudo são flores, há algumas dificuldades, eu vou falar sobre elas para a gente poder trabalhar com isso e estar pronto e atento para essas questões. Então, por exemplo, se você pensar nas novas gerações, e eu já disse aqui para você que eles se fazem por si mesmo, eles são uma geração que vai atrás de conteúdo. Especialmente, eles são seletivos,
eles têm pouca capacidade de ficar ouvindo o que eles não querem ouvir ou não lhe interessa, e eles vão atrás, então, de os seus influenciadores. E aqui você tem um exemplo de um YouTube que não é cientista falando sobre ciência. Essa é uma característica das novas gerações. Eles são informais e eles buscam conhecimento entre eles no YouTube, eles compartilham ideias no WhatsApp, no Twitter, eles se apresentam a si mesmos no Instagram e você, líder, tem que estar presente nessas mídias, viu? Não para perder o seu tempo com mídias sociais, mas para que você possa, primeiro, fazer uma pesquisa de mercado e ver o que a gurizada está falando e o que é que eles estão curtindo, onde é que eles estão indo. Segundo, para você entender quais são os assuntos que estão sendo debatidos entre eles. E terceiro, para que você esteja lá influenciando eles. Porque se você não estiver lá influenciando eles, alguém com certeza estará influenciando. Não há assuntos proibidos para essa nova geração. Eles são abertos para conversar sobre tudo, inclusive para respeitar as opiniões diferentes das deles. Um outro item interessante é que há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho para o meu MBA de novas gerações e eu, na minha pesquisa, me deparei com um artigo muito interessante de um psicólogo do Rio Grande do Sul que pesquisou o perfil religioso das novas gerações em 5 cidades do Brasil, em escolas públicas. E olha só, muito interessante, isso é muito realidade, especialmente aqui no sul do Brasil, foi demonstrado pela pesquisa dele. O jovem brasileiro, ele é um jovem religioso e entre o grupo de religiosos do Brasil, o grupo que mais cresceu aí 7,3%, é os sem religião. Você disse assim, mas pastor, você falou que o jovem é religioso e os sem religião são os que mais crescem. O que eu estou dizendo é o seguinte, esses camaradas aqui, os sem religião, são aqueles que acreditam em Deus, mas não têm uma religião específica. Eles não estão vinculados a uma denominação religiosa específica, como, por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. Eles seguem a sua própria religião, absorvendo aqui e ali conceitos e montando uma salada do que eles acreditam ou que eles acham que serve para eles. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou dizendo que este é um fato. Nós temos cada vez mais pessoas sem uma instituição religiosa. E isso é um grande problema que pode, inclusive, atrapalhar a pregação do Evangelho. Quando você for ensinar a palavra de Deus, quando você ensinar a Bíblia para as novas gerações, é muito importante que você entenda bem a nossa visão do que é a igreja, do que é o plano de Cristo para a igreja e qual é a missão da igreja para passar para essas novas gerações, porque eles não se comprometem com instituições, só se comprometerão com uma missão. E nós estamos aqui na maior de todas as missões, que é pregar o Evangelho e, através do Clube dos Gravadores, promover salvação e serviço. Ok? Meus amigos, a pesquisa também mostrou o seguinte, as novas gerações gostam de oração, eles praticam oração. Essa é a pesquisa entre religiosos de diversas religiões em 5 cidades do Brasil. Segundo, eles pouco leem as novas... Você viu que a gente falou muito aqui sobre classe bíblica, os requisitos da Bíblia, o plano de leitura, como incentivar e tudo mais. Esse é um desafio. Eles não gostam de ler. A pesquisa revela que eles até gostam de orar, mas eles não leem livros religiosos. A gente vai ter que estimular isso neles. Eles descreem das instituições, muitas vezes eles nem entendem o que é a igreja, e é importante você, líder, mostrar para eles o que é a igreja e por que a igreja tem que ser organizada para manter a pregação do Evangelho. E eles pouco praticam orientações religiosas. Interessante que se a gente olhar, por exemplo, para as pesquisas com o jovem adventista, o jovem adventista, ele não questiona as nossas doutrinas. Ele pode até questionar algumas das nossas práticas, mas os jovens adventistas elogiam o conteúdo teológico da igreja adventista e eles são muito fiéis às nossas doutrinas. Ok? Próximo item aqui. Interessante que a pesquisa mostra o que vai acontecendo na idade de cada jovem conforme ele vai evoluindo no plano religioso. Antigamente, quando eu participava assistindo esse tipo de curso, a gente ensinava assim, ó, o desbravador vem aqui com
10 anos e vai tendo um crescente da vida espiritual até 12 anos, que é normalmente o ponto de batismo dele ali quando ele tem uns 12 anos de idade. Depois dos 12 anos de idade, 13 a 15 anos, vai diminuindo, esfriando o interesse espiritual dele, e aí se dizia que aos 17 é a grande crise espiritual, que ele ou confirma-se na igreja ou ele pula fora. Gente, isso aí está completamente, o que eu acabei de falar, está completamente ultrapassado. Não é assim com as novas gerações. E a pesquisa que esse camarada fez mostrou que os jovens, desde a idade juvenil, vão num crescente de interesse religioso. O jovem brasileiro tem cada vez mais interesse religioso. Ele pode ter algumas desavenças institucionais, ele vai questionar a religião dos pais, ele vai questionar um modelo religioso institucional, mas ele não deixa de ter uma intencionalidade de se aproximar de Deus. O jovem brasileiro é um jovem religioso e quando ele passa dos 14, 15, 16 anos, ele busca uma religiosidade mais introspectiva. Então aqui na próxima tela, quero mostrar para vocês, em 2018 a gente lançou pela primeira vez o estudo bíblico separado por idades. A divisão sul-americana está fazendo esse estudo agora. Nós, na União Sul Brasileira, estamos com outro, porque já fizemos ele em 2018, mas a gente procurou dividir o estudo entre 10 a 12 anos, porque nessa idade a percepção religiosa deles é mais prática, é mais de coisas, é mais de histórias, entendeu? Quando ele chega na fase de 13 a 15 anos, a cognição dele é um pouco diferente e ele tem uma percepção mais teórica, ele tem um pensamento mais abstrato. Então, quando você vê um estudo nosso aqui da União Sul Brasileira de 10 a 12 anos, ele é mais voltado para fazer coisas, para a criançada correr, se envolver, e as perguntas de 13 a 15 anos já são num caráter um pouquinho diferente, mais de debate em grupo, de juntar a galerinha na panelinha ali e debater sobre alguns assuntos, porque a cabeça deles mudou no pulo de 13 para 15 anos, tá bom? Próximo item aqui eu quero apresentar para vocês agora algumas vantagens da nova geração para absorver o ensinamento bíblico e espiritual. Não é só desvantagem. Agora vamos falar sobre como você pode tirar proveito das características da nova geração. Então, um dos primeiros itens é o seguinte: essa nova geração mudou a forma de pensar. Eles não têm mais, como as gerações anteriores, um pensamento linear. Ou seja, para todos aqueles que nasceram antes do final dos anos 90, quando teve o grande advento aí da popularização da internet, todos esses que viveram no mundo analógico, a gente pensava nas coisas de forma sequencial, certo? Você pode ver que até os filmes que a gente assistia na TV, naquele tempo, eram todos sequenciais, assim, 1, 2, 3. Então tinha assim, por exemplo, De Volta para o Futuro, 1, 2, 3, né? Hoje em dia, se você olhar para os filmes, eles trabalham filmes diferentes sobre a mesma narrativa, mas eles nem são sequenciais, eles correm em paralelo, simultâneos, e você tem que até ter um mapa das histórias. A nova geração teve sua mente mudada pela internet. A partir do momento que a gente começa a trabalhar na internet, você abre aqui uma caixa de diálogo para conversar com os seus amigos, enquanto você está resolvendo aqui um assunto do seu trabalho e está adiantando outro trabalho aqui, e você está fazendo e pesquisando 3, 4 caixas ao mesmo tempo. Você está pensando em rede, em teia, conversando e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. A nova geração é aquela galerinha que senta no sofá, ele está com um livro da faculdade aqui, ele está com um celular aberto aqui no YouTube, e ele está com a TV ligada lá também em alguma outra coisa, está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, está ouvindo tudo, e ó, meu amigo, o cara ainda vai passar na prova, viu? Porque eles têm a capacidade de ser multitarefas e fazer coisas ao mesmo tempo. Eles pensam em rede. Isso tem algumas implicações, às vezes o pensamento é muito acelerado, às vezes eles têm alguma dificuldade de concentração, mas eles têm uma grande capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e conectar coisas muito diferentes que não têm nada a ver uma com a outra. Então, ao ensinar a Bíblia, ao ensinar os requisitos, você viu que nós misturamos requisitos dos cartões, nós e amarras, atividades, bússola, dentro do estudo bíblico
para que ele, ao mesmo tempo que vai aprendendo da Bíblia, vá fazendo dinâmicas, brincadeiras com bússola, com atividades recreativas, porque eles têm essa capacidade de mesclar, por eles não ter mais um pensamento linear e o pensamento deles ser todo em rede, conectando coisas diferentes, e o que parece para nós uma salada de fruta, para eles é uma rede, uma teia que converge a um ponto comum e coloque Cristo no centro desse ponto comum. Próximo item é que você imagina então como é que é a Bíblia. A Bíblia foi escrita desta maneira deles, em rede. Você não tem um corpo sistemático de doutrinas na Bíblia, tipo, esse daqui é o capítulo agora que vai falar tudo sobre como se guarda o sábado. Não, se quiser aprender do sábado, você vai pegar um pouco aqui, um pouco ali, vários textos da Bíblia, porque a Bíblia não é sequencial. A Bíblia é uma teia de assuntos. Nunca foi tão legal ensinar a Bíblia para uma geração como essa agora, porque eles têm a mente pronta para entender a Bíblia, que não é um tratado sistemático de teologia, mas é um corpo um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, de doutrinas espalhadas que você vai juntando e montando as peças desse grande quebra-cabeça e vai encaixando tudo nessa teia, tá bom? Uma outra característica das novas gerações é que, quando você pensa em ensinar para eles, eu te peço para imaginar como é que Jesus ensinava. Olha, nós estamos voltando, na verdade, à Bíblia. Olha Jesus conversando com a mulher samaritana junto ao poço, e ele não chega assim e diz assim, mulher, vamos fazer agora um ensino aqui, um estudo bíblico sobre a doutrina de Deus e sobre a doutrina da adoração e a chegada do Messias. Então, pergunta número 1, preencha aí, mulher samaritana. Não, não funciona mais assim. Olha como é que Jesus ensinava. Ele chega lá e puxa uma conversa com ela sobre a água. Depois ele fala sobre os problemas existenciais da vida e da família delas. Ó, mulher, onde é que estão os teus maridos? Então ela tem problemas existenciais. A mesma coisa você faz com o desbravador e as novas gerações. Ser parte do conhecido deles, dos problemas existenciais deles. Quantos desbravadores tem no seu clube que tem os pais separados? Quantos bravadores têm pais passando por dificuldades financeiras? Quantos deles estão sentindo essas dificuldades agora? Quantos deles têm baixa estima, se sentem rejeitados? Acham que, sei lá, de repente tem uma menina ali, acha que nunca ninguém vai querer namorar com ela, porque ela é muito feia. Amigo, se você começar primeiro pelo coração sofredor deles, depois eles param para ouvir as doutrinas que você quer ensinar. Jesus conversou com a mulher sobre a água, sobre a família, os maridos dela. Depois, meu amigo, ele foi falar com ela sobre assuntos teológicos, sobre quem é o Messias, onde se adora. Ok? Então, parta do existencial para depois chegar no doutrinário. O próximo, imagine também que Jesus ele era reconhecido pela sua prática. Por exemplo, quando ele está indo com os discípulos após a ressurreição no caminho de Emaús, os discípulos reconhecem ele quando ele parte o pão. Então, meu querido, se você só falar teoria sobre a Bíblia para as novas gerações, não adianta. Eles vão reconhecer o seu cristianismo e o valor do seu ensino quando você fizer na prática. Então, você quer ensinar sobre o sábado? Guarda um sábado com eles. Você quer ensinar sobre o amor? Vai lá demonstrar na prática o amor. E nós temos requisitos para isso. Você tem ali o serviço aos outros e tudo mais. Faça coisas na prática. Termina o estudo bíblico com um desafio na prática para eles. Um outro detalhe interessante é que as novas gerações, além de partilhar o seu conhecimento, pode passar para mim, por favor, a próxima tela, a gente imagina que eles são desse mundo de redes sociais, de mídia, mas eles não gostam de se expor de uma maneira, como por exemplo você está vendo nessa charge aqui, que o cara está ajudando os pobres, mas está tirando um selfie para publicar. As novas gerações abominam esse tipo de autopromoção, triunfalismo. Eles não gostam disso. Então, pode ver que, por exemplo, nós cortamos do ranking do Desbravador a necessidade de vocês colocar uma foto de tudo que vocês fazem. Não, você vai relatar e a gente confia na sua palavra. E nós vamos trabalhar com a sua honra, porque você é um líder de honra e eu agradeço a Deus por poder trabalhar com pessoas honradas como vocês. Ok? Vamos adiante? Então, nós temos estudos bíblicos, aqui as capas dos estudos desse ano, e o estudo precisa incluir sempre esse efeito que eu falei de você, de fazer o desafio de uma coisa prática para viver com eles. No próximo aqui, a gente vai ver então um outro conceito interessante, como a gurizada agora está discutindo sobre Senhor dos Anéis, sobre Crônicas de Nárnia, que são escritos de escritores cristãos.
E isso me chama a atenção para uma característica das novas gerações. Eles gostam do universo de fantasia e eles não têm nenhuma dificuldade, como tinham as gerações anteriores, de misturar fantasia e realidade. Eles usam a fantasia para ilustrar a realidade, mas sabem perfeitamente diferenciar o que é real do que é fantasia. E eles, nas suas programações, gostam de misturar as duas coisas. Por exemplo, veja os documentários de televisão que você tem hoje em dia. Eu estava assistindo outro dia um documentário aí sobre a Turquia. Interessante, ali você tinha dramatização, que parecia um filme, e de repente cortava aquele momento e tinha ali um especialista contando a história ali da Turquia. Ou seja, você tem as duas coisas, você tem ali o fictício e você tem ao mesmo tempo a informação. As novas gerações trabalham com as duas coisas. Por isso que você vai ver que o estudo bíblico de 13 a 15 anos desse ano, ele vem com uma história. Nós não somos contra a ficção, somos contra a ficção que fala contra a palavra de Deus, ou que vai ensinar coisas contra a palavra de Deus. Mas se você pegar, por exemplo, as parábolas de Cristo, muitas das parábolas são ficção. Se você pegar, por exemplo, o livro O Peregrino, de John Bunyan, que Ellen White diz que todos deveriam ler, que é um grande clássico da literatura, ele é uma ficção cristã. Então, não somos contra a ficção, desde que a ficção ela contribua positivamente para o ensino da palavra de Deus. Ela não pode contribuir ao contrário, né? Ela tem que contribuir positivamente, ok? Então, essa é uma característica. E aí você vê, por exemplo, o estudo do ano passado que a gente usou, nós colocamos alguns elementos que são até de ficção, mas que são parte da cultura pop para chamar a atenção deles da Bíblia. Então a gente tinha ali, por exemplo, a máquina do tempo, e aí uma referência à viagem no tempo, mas não com o DeLorean, mas uma viagem no tempo conhecendo a estátua de Daniel e conhecendo as profecias de Daniel. Legal? Pensa comigo em Jesus. Como é que Jesus contextualizaria para as novas gerações na cultura deles? Será que Jesus seria contra toda a cultura que existe? Essa é uma grande questão que sempre está em debate na igreja. Todos nós somos de alguma forma influenciados por algum tipo de cultura. O nosso grande medo é o seguinte: a cultura começar a tomar conta da igreja e influenciar a igreja a ponto que a igreja perca os seus princípios. Então, como é que eu faço a linha divisória daquilo que eu posso usar culturalmente e daquilo que eu não posso usar? Olha para Cristo. E Cristo, volta aqui para mim, por favor. Cristo é o grande exemplo de contextualização cultural. Ele é um ser divino que vive no céu e Cristo se encarna em um bebê para nascer na cultura de Israel, para viver na poeira e na cultura dos seres humanos, para que Deus se revele na cultura humana. Jesus abraça toda a nossa cultura, a cultura judaica, israelita daqueles dias. Ele anda entre nós, ele conversa como nós, ele encarna sem ter nada dos nossos pecados. Você pode usar elementos culturais da nossa cultura? Você pode, desde que você deixe os elementos pecaminosos de fora. Como Cristo tomou a nossa natureza, levando tudo de nós sem os nossos pecados. Cristo é verdadeiro homem, mas continuou verdadeiro Deus. Ele encarnou e uniu o céu e a terra. O nosso objetivo é também unir o céu e a terra. Agora sim, então você veja que uma das características da nova geração é você trabalhar sempre com um senso de humor. A gente colocou já nos estudos, e se você olhar para os memes, é impagável o senso de humor da galera. As novas gerações, elas trabalham e elas aprendem com o senso de humor. Desenvolva aí o senso de humor. Mais as novas gerações, elas também têm muito interesse pelo suspense. O suspense é aquela emoção que faz ele querer vir no próximo estudo bíblico. O suspense é aquela emoção que você coloca quando vai contar uma história no fogo do conselho, para que você vá amarrando, segurando ele para o grande final. E todo o programa, pode passar, todo o programa de estudos bíblicos, aqui a gente tem a capa do estudo de aventureiro, é você imaginar que nós estamos sempre contando uma grande narrativa, uma grande história, que é o grande conflito. E ele é uma história que envolve humor, na Bíblia tem senso de humor, ele é uma história que envolve drama, que envolve suspense, mas ele tem que ter sempre um grande final.
triunfante de Cristo e do bem sobre o mal. Ok, pessoal? Então, só repassando, esse daqui é para você ter uma ideia de como está hoje o estudo do aventureiro, que vem pegando no mesmo ritmo. Essa geração é visual, por isso os nossos estudos também se tornaram visuais. Um próximo aqui, por favor. Esse daqui é uma referência interessante. Se em algum momento alguém lá na sua igreja disser assim, mas esses estudos bíblicos tão estranhos, tão diferentes, a Bíblia não é um livro de passar pano. Ela mostrava as mortes, ela mostrava o adultério, ela mostrava todas as coisas. A Bíblia mostrava os defeitos para corrigir os nossos erros e mostrava Cristo como modelo. Aqui eu tenho uma imagem de uma revista em quadrinhos que, na verdade, era o nosso amiguinho nos anos 80. Quando eu era criança, eu li essas histórias aqui e tinham cenas de batalha, tinham cenas das grandes narrativas, histórias do rei Davi, como a gente estudou hoje aqui, a história de Davi e de Joabe. O nosso amiguinho tinha já essa perspectiva de mostrar todo o conteúdo bíblico, e as novas gerações gostam muito desse tipo de coisa. Eles gostam de ação, gostam de heróis, gostam de super-heróis, e nós temos que saber mostrar os heróis bíblicos para eles com força e sem tornar isso uma coisa diluída e sem graça, tá bom? Mais um, por favor. Aqui para fechar esta parte, eu fiz uma pesquisa ainda no meu campo anterior, para o meu trabalho final, sobre o alcance dos estudos bíblicos. E olha, gente, 95% dos entrevistados, entre pastores, diretores de clube, conselheiros, disseram que o clube batizou muito mais desbravadores com esse novo modelo de estudo bíblico.